Olá, eu sou Jéssica Leal e eu vou estar apresentando sobre o Caminhos Clustering para a disciplina de computação para análise de dados. Então, nós vamos passar por esses seguintes tópicos, certo? Então, introdução teórica, processo de implementação, resultados, exemplos aplicados e qual foi o referencial utilizado para o desenvolvimento do projeto. Então, o que seria o Caminhos? O Caminhos é um método de aprendizagem de máquina não supervisionado, utilizado para agrupar dados em clusters ou em grupos, certo? Então, como é que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados que estão no dataset e vai definir centroides, certo? Centros de clusters e vai ver quais dados de ponto, quais dados estão próximos deles, e assim formar os clusters. Então, aqui é para simplificar o fluxograma. Ele vai mostrar que vamos selecionar um número N de centroides, então isso depende muito da quantidade de clusters que nós vamos desejar. Então, se nós colocarmos 15 clusters, terá 15 centroides, consequentemente. Nós vamos atribuir cada ponto ao centroide mais próximo, então nós vamos pegar pontos de dados próximos desses centroides para assim formarmos os clusters. E vamos fazendo isso repetidas vezes, isso não é algo que é feito em uma vez só, isso é algo que é feito repetidas vezes, certo? E quando o centroide estiver estável, nós declaramos o fim do algoritmo. Então, inicialmente, como eu falei, nós vamos definir o número de clusters ou o número de centroides, que é quase a mesma coisa. Então, se eu escolher 3 clusters, eu vou ter que escolher 3 centroides para formar 3 grupos, certo? E como decidimos isso? Através do método do cotovelo ou do método da silhueta, tá? Para vermos a qualidade e se a quantidade está ideal ou é ideal, qual a quantidade ideal. Nós inicializamos os centroides, então nós vamos pegar... Centroides é uma palavra bonita para centro de cada cluster, certo? Então vai ser o centro e nós vamos pegar os pontos mais próximos deles a partir da distância euclidiana. Aí nós conseguimos ver aqui que esse daqui, esse ponto vermelho, ele está muito longe do verde, ele está mais próximo do azul, realmente, sabe? Esse é o cluster, é o ponto de dado mais próximo dele. Então, nós temos que ir atualizando esse centroide, certo? Então, o algoritmo tem que recalcular isso várias vezes. E aqui nós conseguimos ver as interações. Então, não vai ser só uma interação, não tem um número de interações bem definidas, vai ser à medida que os centroides estiverem estáveis, certo? Então, para o nosso projeto, nós escolhemos um dataset baseado em Pokémon, que Pokémon são criaturas fictícias, certo? Que são usadas como base para jogos, enfim, como o Pokémon GO, que é presente na Google Play Store. E elas lutam entre si baseado em força, habilidades especiais e é isso, mais ou menos, certo? Esse dataset, por que nós escolhemos ele? Porque ele é muito rico, tem muitas informações e a usabilidade dele é muito boa, certo? Baseado no Kaggle. E também ele tem muitos dados numéricos, o que facilita bastante a nossa análise, visto que é focado para a parte de machine learning, certo? Entretanto, a gente fez um recorte, porque apesar de a base ser bem numérica, nós escolhemos coisas relacionadas com o que queremos trabalhar. Então, queremos o nome da criatura, obviamente, mas queremos ver vida, força total, defesa, ataque, para vermos quais são os pokémons mais semelhantes entre os outros, assim. Então, a visualização de dados, nós escolhemos alguns gráficos aqui, nós escolhemos alguns gráficos aqui só para ver qual o número ideal de clusters para esse algoritmo. Nós escolhemos o 15 porque nós estamos lidando com muitos dados. Então, temos cerca de 1000 pokémons, que é um número bem alto para você, por exemplo, escolher
4 clusters, algo assim do tipo, sabe? Então, nós escolhemos 15 clusters por esse motivo e teremos 15 centroides. Então, já rodamos o nosso algoritmo em cima da base, colhemos por cima esse gráfico aqui, que mostra que a força é bem diferente, é bem peculiar em cada um dos centroides, dos clusters. Então, nós vamos ter ataque, defesa, peso, vida, ataque especial, ataque de defesa, velocidade e força. E essa força é bem distinta entre os outros em si. Ela é o que mais distingue entre os grupos. Esse daqui é o gráfico da silhueta para analisar a qualidade dos clusters. Como nós estamos lidando com um número muito grande de criaturas que têm muitas habilidades muito diferentes, é já esperado que esse gráfico ele fique bem. Como vocês podem ver, ele está com valores negativos aqui, certo? Isso não é um indicador bom, entretanto, é compreensível visto que tem muitas habilidades que estão sendo analisadas, certo? Distribuição de Pokémon por cluster, então o cluster 10 vai ter o maior número de Pokémons, certo? Entretanto, o cluster 4, que tem os clusters com maior força, tem um número menor, certo? Então, esse cluster 4 nós podemos deduzir que ele tem os Pokémons mais fortes, certo? Baseado na média e nesse gráfico aqui de distribuição de Pokémon. Nós também temos as habilidades especiais, realmente, certo? Que seria a Legendary, Mystical e Form Switchable para cada cluster. E nós podemos perceber que o cluster 14 tem uma quantidade muito grande de Pokémons que tem todas essas 3 habilidades especiais, certo? Então, lá também nós podemos deduzir que tem uma grande quantidade de Pokémons que têm habilidades muito lendárias. E aí que a gente começa a ver as características de cada uma, certo? Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, que este é 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, tem quase nenhum Pokémon, certo? Com essas habilidades especiais, são pouquíssimos. Quando a gente fala do Legendário e do Místico, mas quando a gente fala do Form Switchable, quase todos os clusters, exceto 7, têm essas habilidades, tem Pokémons com essas habilidades, certo? Que é um pouco mais frequente, assim. Então, não é algo exclusivo de um cluster, certo? E no exemplo prático, nós vamos estar vendo aqui o caminhos aplicado ao dataset íris. O objetivo é aplicar o caminhos para agrupar as flores íris, baseado no comprimento e largura das pétalas e das sépalas. E depois nós vamos identificar padrões e quais grupos. Então, nós vamos utilizar essas características, que seriam a sépala e a pétala, tanto comprimento quanto largura de ambas, e espécie. Qual seria a espécie? Setosa, versicolor ou virginica? O gráfico que mostra o caminhos agrupa... O que eu espero de saída? O gráfico que mostra o caminhos agrupa as flores em cluster. Então, deve colorir as flores, certo? Que vai estar lá no meu gráfico, com base nos clusters e não das espécies. As espécies a gente vê posteriormente. E também verificar o número de clusters formados e as características centrais de cada grupo. Aí nós vamos ter aqui o primeiro passo, que seria carregar o dataset íris. Nós vamos, como já é um dataset já interno, ele é mais fácil de carregar, só dá um data íris. Passo 2 é fazer o pré-processamento. Então, vamos remover as espécies, porque a gente não quer fazer um gráfico com base nas espécies, a gente quer fazer um gráfico com base nos clusters, certo? E vamos escolher aquelas habilidades, aquelas características que falamos no início, que seria a sépala, pétala, comprimento e largura. Vamos escolher o número 3, certo? De centroides que vamos ter. E é muito bom o R, porque o R já tem uma função dentro
já tem uma função específica para o caminhos, para fazer já tem um algoritmo internalizado, certo? Então, é muito mais fácil. Você só coloca o seu dataset e a quantidade de clusters que você quer. E você visualiza os dados. Para plotar os clusters, você vai pegar a biblioteca ggplot2, mas, inclusive, você tem que colocar, como a gente quer o exercício pede para que seja separado por cluster, nós vamos fazer uma coluna de cluster aqui, tá? E após isso, nós vamos plotar o grafo com essa base, no geral, pegar o tamanho da célula e a largura da célula e colorir através do cluster em si. Esse daqui são mais detalhes, mas no geral é isso para visualizar os clusters. O passo 5 seria avaliar o número ideal de clusters, que seria o método do cotovelo que vimos inicialmente. Certo? Nós conseguimos fazer isso com R tranquilamente, conseguimos plotar o gráfico desse método do cotovelo tranquilamente para vermos com clareza, certo? Que nós aplicamos no projeto em si. E é isso. Esse WSS é nada mais, nada menos que o SSA, certo? Ou inércia, que falamos anteriormente. E para calcular as médias de cada cluster, nós vamos usar a biblioteca dplyr. Vamos pegar o íris, agrupar por clusters e pegar todas essas médias aqui e ver visualmente em forma de tabela mesmo todas as médias de cada uma dessas aqui, certo? E também tem um cálculo de distribuição das espécies nos clusters, que o objetivo do exercício não é ver pelas espécies, mas seria interessante você ver agrupado por espécies e clusters. E a referência estão todas aqui, certo? Basicamente foram mais sites de internet mesmo, vídeos do Google, e o pacote do ggplot para plotarmos esses gráficos aí, utilizados no projeto como um todo. E é isso. Obrigada. Olá. Eu vou estar apresentando no RStudio o exercício prático, tá certo? Então, como eu tinha falado lá, o foco do exercício seria utilizar o íris, aplicar o caminhos e ver como ficaria o gráfico baseado no número de clusters que nós escolhemos. Ele tem que ficar colorido e analisarmos as características de cada uma, certo? Então, aqui tá o código tá lá na apresentação, mas seria interessante rodar aqui. Então, aqui a gente já pode ver que tá tudo certo com o dataset. Nós fazemos o recorte, aplicamos o caminhos. Então, vamos visualizar aqui o resultado do caminhos. Ele dá uma média, assim, diz o tamanho. Então, o primeiro tem 50, o segundo tem 62 e o terceiro tem 38. Muito legal. Tem a soma dos quadrados e tem aqui mais algumas informações adicionais. Nós vamos adicionar agora a coluna, certo? De clusters e vamos plotar os clusters. Então, não sei se dá para ver muito bem na gravação, mas aqui nós podemos ver visualmente 3 clusters, certo? O primeiro, o segundo, o terceiro. E vemos aqui que o comprimento da célula nesse cluster 3, ele é bem maior, entretanto, a largura da célula não é tão grande assim, certo? Só alguns aqui que se destacam. Em compensação, o cluster 1, nós vemos que a maioria tem um tamanho acima de 3, uma largura acima de 3 e um comprimento menor do que 6, certo? Então, não é tão largo assim algumas delas, mas no geral é sim. O comprimento é bem pequeno mesmo. Mas enfim, e o segundo
está no meio, então ele não tem uma largura de sépala tão grande, mas ele tem um comprimento de sépala bem avantajado, certo? Ele está no meio desses dois aí, então nós conseguimos ver visualmente que é bem discrepante. O método do cotovelo aplicado ao R seria esse daqui. Então, nós podemos ver que o cotovelo realmente, a inflexão, ela está aqui no 2, provavelmente ele está no 3. Ah, não, 3 está aqui. A inflexão está no 2, então o 2 seria o número ideal para nós trabalharmos, visto que aqui é a inflexão e vai diminuindo lentamente ao longo que aumenta o número de clusters, certo? E nós podemos ver a média de cada cluster, que não é um gráfico, é uma tabela. Então, é como nós vimos antes, o primeiro cluster, ele vai ter um tamanho bem grande de sépala, certo? Mas ele vai ser de tamanho de pétala, nós não vimos em gráfico, ele vai ser muito menor, ele vai ser bem pequeno mesmo, ele vai ter uma sépala muito grande, mas uma pétala muito pequena. No cluster 3, ele já é médio, certo? Então, ele vai ter uma sépala muito maior do que o cluster 1 e também vai ter uma pétala bem grande, certo? E comparado aos todos os outros clusters. No cluster 2, ele se aproxima mais do cluster 1, certo? Em relação a métricas, só que o tamanho da pétala, a largura da pétala, ela é muito maior, certo? No cluster 1, no caso. Então, o que mais se destaca realmente são as plantas do cluster 3. E nós conseguimos ver aqui separados por cluster e por espécie. Então, todas as espécies setosa estão no cluster 1, todas elas estão lá. No cluster 2, nós vamos ter 48 da versicolor e 14 da virginica, certo? Então, sendo a maior parte versicolor, ok? E a terceira, nós vamos ter a maior parte virginica mesmo, certo? Do que versicolor. Então, é isso que nós podemos fazer a partir dessas análises aqui. Obviamente, poderiam ser análises mais complexas, mas para um exercício assim, para vermos inicialmente como é que funciona, certo? Ver no gráfico, vendo as tabelas, algumas informações, isso daqui é o suficiente. E é isso. Meu nome é Diego e eu vou estar explicando um pouquinho da aplicação do algoritmo de caminhos na clusterização. E o dataset utilizado aqui foi um dataset que contém todos os dados dos Pokémons até a 8ª geração, se eu não estou enganado. Então, o objetivo de utilizar esse dataset é analisar as características dos Pokémons e como elas se distribuem, agrupando em cluster com base nessas similaridades. Então, isso pode ajudar a identificar padrões dos agrupamentos de Pokémons, quais características similares eles compartilham, e o que pode ser interessante para quem estuda a biologia dos Pokémons, né, que é meio difícil, ou para quem quer otimizar o desempenho em batalhas de jogo. Bom, com relação às colunas utilizadas para fazer essa clusterização, foram basicamente todas as colunas com dados de ataque, defesa, fraqueza, efetividade de ataque, de água, de fogo e etc. Todos esses tipos de dados que possam afetar o combate do Pokémon. Bom, primeiramente, nós carregamos os pacotes necessários para análise, como o Deepling, ggplot2 e entre outros utilizados. Foram muitos pacotes, principalmente para plotagem dos gráficos de análise. E logo em seguida foi feita a normalização dos dados, porque, por exemplo, o atributo de vida e o atributo de peso têm medidas completamente diferentes. Um é HP, outro é peso. Então tem o atributo de altura também, que é, sei lá, 1 metro. E o peso pode chegar a 100 quilos, por exemplo. Então, colocando esses dados na mesma escala,
elimina que algum desses dados possa levar algum viés meio errado, por causa de escalas diferentes. E para determinar o número ideal de clusters, usamos o método do cotovelo, que avalia a inércia, que seria a distância entre o centro dos clusters, e o gráfico nos ajuda a escolher o número de clusters mais adequado para análise. Ou seja, onde o gráfico está chegando em sua inércia, seria o número ideal de clusters. Né? Esse gráfico aqui está bem extenso em relação à quantidade, e para poder diminuir essa inércia, o número de clusters utilizado foi o número 15. E a função do gráfico do cotovelo gera o gráfico do método do cotovelo, que a gente utilizou para determinar o número de clusters, que utiliza o método Within Clusters Sum of Squares, que é para avaliar o número de clusters, mostrando onde o ponto de inércia diminui abruptamente. E a seguir, aplicamos o algoritmo do caminhos aos dados analisados, configurando o número de clusters como 15, e isso agrupa os pokémons com base nessas características semelhantes. Então, para a gente conseguir medir a qualidade desses clusters, a gente utiliza a análise da silhueta. Então, a silhueta é a medida que mede a qualidade do agrupamento, indicando o quão bem os pokémons se ajustam aos seus clusters. Então, quanto mais altos, melhor o agrupamento. E valores negativos ou próximo de zero podem indicar que estão no cluster errado. Então, para podermos analisar esse agrupamento, então foram plotados alguns gráficozinhos aqui para a gente poder fazer a análise desses dados em si, né? Então, vamos lá. Primeiro o gráfico do velo plotado, e em seguida o gráfico da silhueta. Aqui estou plotando a média dos atributos por cluster e dá para ver um comportamento interessante, né? Que aqui no cluster 4 foram agrupados pokémons com pesos bastante elevados assim. Então aqui podemos ver a quantidade de pokémons por cluster e a distribuição do ataque e do HP do Pokémon no cluster 5. A gente consegue ver também a distribuição do HP por cluster, como está distribuído, como é que está a média e os outliers desses campos. E a distribuição de Pokémons lendários, míticos e de formas temporárias. O que são as formas temporárias? Formas temporárias são basicamente um estado temporário do Pokémon, que ele fica com muito mais poder, muito mais força, muito mais ataque, muito mais defesa, enfim. Então podemos ver que aqui no Cluster 14, por exemplo, foram agrupados muitos Pokémons lendários, míticos e com formas temporárias, ou seja, que podem estar representando um cluster com Pokémons de atributos mais fortes. Então, além desses gráficos implotados, também coloquei algumas coisas interessantes aqui no terminal, que a gente pode ver a média da silhueta de cada cluster, e complementar aquele gráfico da silhueta. E também a média dos atributos por cada cluster, né? Então, eu vou estar deixando para mostrar isso aqui um pouquinho mais para frente, nesse aqui, que eu plotei uma tabela com os 5 principais pokémons de cada cluster, ou seja, os pokémons mais próximos do centroide daquele cluster, que esses pokémons são considerados os pokémons mais representativos daquele grupo. Então, por exemplo, aqui no cluster 7, dá pra ver que tem 3 tipos de Pikachu. Cluster 8 foi dominado por pokémons psíquicos, além de pokémons que suas formas evoluídas, né? Cluster 10, Charmander, o Charizard, que é uma evolução de Charmander.
E através dessa análise podemos perceber como os Pokémon se agrupam de acordo com suas características físicas e atributos de combate. Por exemplo, um cluster pode ser mais focado em Pokémons com valores de ataque, enquanto o outro pode incluir Pokémons mais rápidos, outros podem incluir Pokémons mais pesados, e assim vai. E também a partir dessa análise é que o jogador pode aprender sobre como os Pokémon se agrupam, né? Ou como essa análise pode ser aplicada para melhorar a experiência do jogo, seja em estratégia de batalha ou escolha de time. E esse aqui foi só um exemplo, né? Mas essa abordagem de clustering pode ser útil para várias análises em ciências, como segmentação de produtos, ou mesmo para entender padrões de jogos. E nesse caso, conseguimos identificar agrupamentos interessantes entre os Pokémons com base em suas características.